Será que é possível a gente encontrar paz? Paz interior. Você já ouviu essa ideia de paz interior? Sabe, você já imaginou, será que é possível a gente conseguir encontrar paz em qualquer situação? A gente vive um mundo, aliás, num mundo tão turbulento, a gente vive num mundo tão cheio de dificuldades, de violência, até como a gente viu essa semana, de cobrança. A gente às vezes vive num mundo tão cheio de ansiedade, a gente vive num mundo tão cheio de preocupações, de medos. Será que é possível a gente conseguir encontrar paz em qualquer situação, mesmo diante de crises, mesmo diante de dificuldades? Sabe, essa ideia de paz interior, você já deve ter ouvido ela, de que apesar de lá fora estar uma tempestade, ou estar tumultuado, ou a gente pode estar em paz aqui dentro no coração. Será que isso é possível? Você já parou para pensar? Será que essa ideia é possível, da gente conseguir viver, mesmo a gente conseguir vencer a nossa ansiedade, as nossas preocupações que nos paralisam, e encontrar calma e equilíbrio, não importa o que a gente esteja passando? Eu não sei o que vocês estão passando, né? O que você que está em casa está passando, eu não sei como é que estão sendo esses últimos dias, mas frequentemente, como a gente conversou inclusive nas últimas semanas, a nossa vida ela é cheia de altos e baixos, né? Será que a gente consegue encontrar paz em todos os momentos da vida? O que a espiritualidade cristã vai dizer é que sim, é possível a gente encontrar paz interior, é possível a gente encontrar um tipo de paz que esteja junto com a gente em todos os momentos, e a gente vai falar sobre isso esse mês, começando hoje. Mas a grande questão é como, né? Eu acho que todo mundo aqui gostaria de ter paz em todas as situações, né? Mas é difícil, vamos combinar, é difícil, não é? Como a gente consegue ter paz em qualquer situação? Será que tem alguma técnica de meditação especial? Ou será que tem algum estudo de Harvard que possa nos ajudar nisso? Gente, o que a fé cristã vai nos dizer é que o segredo para a paz interior está numa pessoa. Numa pessoa. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, eu não sei se você já reparou, mas séculos antes de Jesus nascer, havia sido profetizado que ele seria o príncipe da paz. Lembra quando a gente vai contar a história do Natal? Uma das cenas mais importantes, mais envolventes do Natal é quando os pastores estão no campo e vem um coral de anjos e começa a cantar. Vocês lembram o que esse coral de anjos canta? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele concede seu favor. Ou seja, o que a Bíblia ensina é que esse Jesus, de alguma forma, Ele veio para nos trazer paz, de uma paz diferente da paz que a gente encontra. E aí eu sei, nesse momento a gente começa a pensar, mas como é que uma pessoa que viveu tantos anos atrás, séculos atrás, milênios atrás literalmente, pode nos trazer paz hoje, para a minha vida, para mim? Como isso pode ser possível? E a grande resposta que a gente pode dar é que não era uma pessoa qualquer, não era só mais um mestre, não era só mais um profeta. O que a fé cristã, a fé que tem perpassado esses séculos todos diz é que esse Jesus era o próprio Deus que se fez um ser humano. Você já conseguiu imaginar isso? O próprio Deus, onipotente, onipresente, criador de tudo, se faz um ser humano. E aí eu sei, né? De um lado a gente começa a pensar, não, isso não seria muito possível, mas pensa comigo, quem é pai ou mãe? Levanta a mão, por favor, pai ou mãe. Imagina, os pais vão me entender, eu acho. Se o seu filho estivesse precisando de você, do outro lado dessa sala, e ele não pudesse chegar até você, ele está precisando, está chorando, está angustiado, está precisando de você, mas ele não consegue chegar até você, o que você faria? Você ficaria parado? Ou você iria ao encontro dele? Ou você buscaria ele? A gente ia buscar, não ia? Deus entra no mundo porque Ele precisava nos buscar, porque Ele precisava vir até nós, porque a gente não conseguia mais ir até Ele. E a gente vai falar um pouco disso nessa noite.
Agora, se a gente parar para pensar, é impressionante a gente dizer que Deus se fez um ser humano, né? Você já parou para pensar como é que é isso? Jesus é o próprio Deus, onipotente, onipresente, mas que ficava cansado, que era um ser humano frágil, como nós. E aí eu fico imaginando essa cena, não sei se vocês já imaginaram, imagina Jesus chegando na casa de um grupo de amigos no final de um dia, pergunta de repente como é que está o dia deles, eles perguntam como é que foi o dia de Jesus, eles de repente se perdem numa conversa, de repente até Jesus faz algum comentário bem humorado. Eu sempre penso nele como uma pessoa bem humorada, afinal de contas Deus quem fez a alegria, né? E aí de repente, você imagina, de repente aquele que está recebendo Jesus na sua casa se distrai um pouquinho, vai lá dar uma ajeitadinha no jantar, e quando volta Jesus pegou no sono, porque se Jesus era um ser humano como nós, e também ficava cansado, também ficava exausto, o cansaço que você sente no final do dia, ele sentia. Você imagina como é que não devia ser, atender multidões e multidões dia após dia. Esse Jesus, o príncipe da paz, o próprio Deus que se fez ser humano. E sabe, tem uma música que vai falar sobre isso, e a gente vai dividir essa música agora com vocês. Estás cansado e estás cegando, dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela pra deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz, ou sonhas com perdoa, mestre, mas já é hora, uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo céu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me a Deus.
esse Jesus falou é que em João 14:27 diz o seguinte: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Gente, aqui tem uma fala de Jesus que é absolutamente muito rica. Pare e pense um pouquinho comigo. Primeira coisa, às vezes a gente pode pensar: como é que eu vou ter essa paz interior? De repente é o resultado do meu esforço? Não. O que Jesus deixa muito claro nessa frase é que é um presente. Não é algo do qual a gente se esforça, não é uma técnica, não é um livro de 10 passos que a gente segue. Não, peraí. Antes de tudo isso, paz plena, paz de verdade, paz interior, paz que você tem na sua vida, é um presente que Jesus dá. Segunda coisa que eu acho muito importante, muito linda, é quando ele diz assim: e é um presente que o mundo não pode dar. Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho. A gente acaba pensando, por exemplo, quando a gente olha no nosso trabalho, a gente fica tão envolvido no nosso trabalho, né? E muitos de nós aqui, às vezes, estamos proprietários do nosso próprio negócio, tudo que a gente quer é que o nosso próprio negócio decole, e muitas vezes o que a gente pensa é: se o meu negócio decolar, se eu chegar lá, se a minha empresa se estabilizar, se de repente eu conseguir finalmente que isso dê certo, aí finalmente eu vou ter paz, aí eu vou encontrar paz, aí eu vou ficar tranquilo, não importa o que aconteça, eu vou estar tranquilo. E não, o que Jesus está dizendo é: não, gente, nada que esteja nesse mundo pode te trazer paz de verdade. Continue lutando pelo teu negócio, pela tua empresa, faça isso, só não espere que isso vai trazer paz. Às vezes, não é só ter o seu negócio, às vezes a gente tem a nossa carreira, a gente quer subir nela, e a gente quer chegar em determinado cargo, e às vezes a gente pensa: não, a hora que eu chegar lá, a hora que eu for gerente, né, a hora que eu for CEO, a hora que eu for algo a mais do que eu estou, aí eu vou ter paz, aí as coisas finalmente vão dar certo. E é muito interessante isso que Jesus fala: não, peraí, paz plena a gente não encontra nesse mundo, e nem nada que o mundo pode nos dar. Então o sucesso é ótimo, é legal, a gente pode ir atrás dele, mas não é isso que traz paz. Às vezes quando a gente é solteiro, alguns solteiros aí junto com a gente, também acompanhando a transmissão, às vezes a gente pensa assim: não, a hora que eu tiver alguém que caminhe do meu lado, um companheiro, uma companheira, um namorado, uma esposa, um marido, aí eu vou finalmente encontrar paz, daí finalmente eu vou encontrar alguém que cuide do meu coração, alguém que esteja comigo em todas as situações, aí sim, não, aí eu vou encontrar paz de verdade. É ótimo a gente ter alguém, né? Só que não é isso que traz paz. Às vezes quando a gente é casado, a gente pensa: na hora que a gente tiver filhos, e aí alguns até têm dificuldade de ter filhos, acabam tendo que fazer tratamento, e acabam pensando assim: não, a hora que a gente tiver filhos, aí eu vou estar em paz. Tadinhos, né? Uma coisa que filho não traz é paz. Traz qualquer outra coisa, mas acho que paz não. Nada nesse mundo pode nos trazer a paz que a gente procura, isso Jesus está dizendo. Mas Ele pode. E Ele faz isso como um presente, sabe? Então, o que a gente viu até agora é algo muito importante. Paz vem de uma pessoa única, que nos traz um presente. Mas como assim? Que presente é esse? Que presente é esse que Jesus nos traz e que pode de alguma forma nos trazer paz? Olha só o que Romanos 5 diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. O que Ele está dizendo é que Ele trouxe paz com Deus. Gente, isso aqui é bem importante. A primeira lição que eu quero dizer para vocês é: paz que não vem do nosso entorno só pode vir de um lugar. E eu aprendi isso esses dias. Primeiro dia de aula, ligaram para a gente da escola, dizendo que o nosso filho mais novo tinha se machucado.
E eu pensei, beleza, primeiro dia de aula, começamos bem 2023, né? Vamos lá. E aí, claro, peguei o carro e fui até a escola para ver o que tinha acontecido. Quando eu cheguei na sala, onde estavam lá os orientadores pedagógicos com o nosso filho, ele estava com um beiço enorme, sangrando. Explicaram para mim que ele tinha caiu de boca no chão na hora do recreio. E cara, alguém já cortou o lábio? Sangra pra caramba, né? Precisa ter sido mole, não sei, mas sangra muito. E o nosso filho é daquele tipo que viu uma gotinha de sangue e já está gritando. Então você imagina ele naquela situação, muito sangue. A boca dele estava, acho que umas 3 vezes maior, assim, estava muito grande. Então ele estava apavoradíssimo, estava angustiado, estava triste, estava chorando, estava com medo. Olha, poucas vezes eu vi ele num estado tão transtornado assim. Na hora que ele me viu, me abraçou. E foi começando a se acalmar. Conversei rapidinho com o pessoal lá. Liguei para um amigo meu que era dentista, porque um dos dentes tinha amolecido. Ainda bem que era dente de leite, mas tinha amolecido. Você vê a situação. E depois que eu fiz a ligação, peguei ele no colo e fui para o carro. Sabe o que aconteceu? Quando eu olhei para o lado, ele estava encostadinho, de olho fechado, quase dormindo. 1 minuto antes ele estava chorando desesperado. 1 minuto depois ele estava em paz. O que mudou? O lábio não mudou, garanto para vocês. O sangue não mudou, o dente não mudou. Nada mudou, só mudou uma coisa: uma presença. Guarda isso. Você tem papelzinho para anotar? Eu diria até anota isso. Paz que não vem do entorno, só pode vir de relacionamento. Só pode vir de uma pessoa, de uma presença. Qualquer um de nós já experimentou isso, né? Quem nunca acalentou um filho que estava chorando? Júnior, tem a filhinha pequena, pegou a Mariazinha chorando, ela se acalmou? Já, né? Jéssica, Ariel dando risada, já acalentou a Larissa também? Quem de vocês já estava passando por um problema ruim e sentiu paz quando viu o marido ou a esposa? O pai e a mãe, Gabi, todos nós. Se a gente não tem paz no entorno, tem um jeito só da gente ter paz: num relacionamento, numa presença, numa pessoa que é referência. Agora, guarda isso. Se a gente consegue ter paz num pai que não consegue fazer muita coisa além do que ligar para um dentista, e é isso que dá para fazer. Se a gente consegue ter paz num marido ou numa esposa que não consegue fazer muita coisa, a não ser nos abraçar e dizer, vai ficar tudo bem, a gente vai cuidar disso. Imagina a paz que a gente conseguiria ter se a gente sentisse a presença de Deus mais forte na nossa vida. Não é um pai limitado como o Jorge, uma mãe, um marido, uma esposa. É o próprio Criador do universo do nosso lado. Que paz a gente não sentiria? Parou para pensar nisso? Eu quero que vocês entendam algumas coisas. Olha só. Se paz não vem do entorno, ele vem de relacionamento. Segunda coisa, grande parte da nossa falta de paz é porque o relacionamento mais seguro da nossa vida muitas vezes está faltando. O que a Bíblia fala é que nós nascemos desconectados de Deus e nós sentimos falta de paz por causa disso. É como uma criança que precisa estar perto do pai e da mãe e de repente ela se vê sozinha numa loja, na praia, num parque. A gente foi feito para viver longe de Deus, aliás, para viver perto de Deus. E se a gente não está conectado a Ele, a gente não sente paz. E o que Jesus faz é restaurar esse relacionamento. Ele restaura o relacionamento mais importante das nossas vidas, que faz com que a gente possa sentir paz em qualquer situação. O que os discípulos não sabiam era o preço que isso teria. E mais uma vez, uma canção vai nos ajudar nisso. A próxima canção vai dizer exatamente disso. O preço que a paz que Jesus nos traz tem.
qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer Olha só, Isaías 53, a gente encontra o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Deus cria um mundo bom. Deus cria um mundo perfeito. Deus cria um mundo que é reflexo da sua bondade, do seu amor. Um mundo perfeito onde onde nossos primeiros pais puderam viver numa harmonia completa com Deus, com seus semelhantes, com a criação. Mas um dia, os nossos primeiros pais, de alguma forma, romperam o relacionamento com Deus. De alguma forma eles viraram as costas para Deus. Esse Deus que era o Criador do universo e que era o Rei do universo, aquele que governava o universo, mas eles não queriam viver sob a autoridade desse Deus, queriam viver a vida do seu jeito, da sua forma, fazendo suas próprias escolhas, não vivendo
como quem tem que prestar contas para o Criador. E esse é o relato de Gênesis. O relato de Gênesis justamente fala isso, que um dia os nossos antepassados, justamente por querer uma vida autônoma, romperam o relacionamento com Deus, e isso tem consequências. Imagina, é como se tivesse um ventilador, que está lá ventilando o ambiente, e de repente ele diz assim para a corrente elétrica, ele diz assim: não quero mais ficar conectado a ti. Eu não quero mais ficar ventilando, ficar aí que as pessoas ficam me ligando, me desligando. Eu quero ventilar onde eu mesmo quiser, e na hora que eu quiser, e onde eu quiser, e ponto final. Você já imaginou isso? E agora imagina que a corrente elétrica vai dizer para esse ventilador: se você se desligar, se você se desconectar, você não vai mais girar. Você precisa de mim. Você foi feito para ficar conectado a mim. E o ventilador diz: não, eu quero do mesmo jeito. Mas você vai parar. Não vou não. E aí ele se desconecta da tomada e ele continua girando, porque não para de uma hora para outra. Ele diz para a tomada: viu só, olha só, não parei não. E a corrente elétrica diz para ele: mas você vai parar. A mesma forma assim, quando nós nos desconectamos de Deus, isso tem consequências. Nós fomos criados para viver conectados ao Deus da vida. Rompendo com o Deus da vida, nós encontramos morte. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. O que significa? Significa que todos nós nascemos desconectados de Deus. Nascemos com o nosso relacionamento rompido. Nós temos uma dificuldade enorme de incluir a Deus realmente nas nossas vidas. Nós temos uma dificuldade enorme de dar atenção e tempo. Parece que sempre falta tempo. Para outras coisas a gente tem, para Deus é difícil. É difícil incluí-lo, é difícil dar atenção, é difícil tirarmos tempo para orar, é difícil tirarmos tempo para ir na igreja. Por quê? Porque nós somos pecadores, nascemos com o nosso relacionamento rompido. E a consequência disso é a morte. E o que é morte, Jorge? Que significado tem? Morte significa a morte física mesmo, porque ela não estava prevista no plano original de Deus, mas ela entra no mundo a partir do nosso pecado. A morte eterna, a nossa decisão de viver longe de Deus, ela reverbera para toda a eternidade, e nós caminhamos para viver eternamente longe de Deus, naquilo que a Bíblia chama de inferno. E morte espiritual, que é viver uma vida vazia. Você já teve essa sensação de que falta alguma coisa a mais na vida? É isso, falta Deus. Morte espiritual é viver sem paz, falta algo, essa é a ideia. Mas olha só, um dia, o próprio Deus, em Jesus, faz algo. Nós estamos de um lado, somos pecadores, sem paz completa, vivemos a morte. Mas Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, que tem paz completa. Diz uma coisa, vocês conhecem um pouquinho de Bíblia? No meio de uma tempestade, Jesus está num barco sendo jogado de um lado para o outro, e ele está lá gritando na proa: meu Deus, eu vou morrer! Ele faz isso? O que Jesus está fazendo nesse momento? Dormindo. Quando Jesus está no meio de uma multidão que precisa ser alimentada, e eles não têm praticamente nada, o que Jesus está desesperado? Não. Ele está em paz. Por que ele tem essa paz? Porque ele tem um relacionamento completo com Deus. É como uma criança no colo do pai. Ele se vê no colo do Criador. Por que eu vou ter medo? O Criador do universo está do meu lado. É que nem o filho no colo. Ele descansa porque ele sabe que tem alguém cuidando. Ele descansa porque ele sabe que tem alguém conduzindo. E assim Jesus também tem paz. Só que quando ele vai na cruz, sabe o que acontece? É como se ele trocasse de lugar com a gente. Ele assume o lugar de nós, pecadores. E ele morre a morte que era para ser nossa. A consequência do nosso pecado, ele assume sobre ele. E a falta de paz que nós tínhamos, ele assume. Diante da cruz, ele está angustiado pela primeira vez. Na cruz ele grita: Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque naquele momento, Deus, que não pode ter convívio com o pecado, se distancia dele. O relacionamento único que Jesus desfrutava com o Pai, que trazia segurança e paz, naquele momento foi rompido por amor a nós. Mas por quê? Para que você pudesse assumir o lugar dele.
para que nós pudéssemos sermos filhos de Deus. Ele não só assume o nosso lugar, a gente pode assumir o dele, nós podemos nos tornar nele filhos de Deus. Nós podemos agora viver com esse Deus e encontrarmos a paz única que Jesus desfrutava, de um relacionamento próximo, íntimo, profundo com o próprio Criador do universo. Ele morreu a morte, a nossa morte, para que a gente pudesse ter a vida eterna dele. Jesus troca de lugar conosco na cruz. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para que a gente pudesse ter vida, ele morreu. Para que a gente pudesse ter paz, ele perdeu a dele. Para que a gente pudesse viver com Deus, ele experimentou o que é ser abandonado por Deus. Daquilo que a gente viveu na sexta-feira, 2 dias atrás, é justamente isso. Jesus assumiu a nossa conta, pagou o preço do nosso pecado, saldou a nossa dívida, para que a gente pudesse viver a vida que ele tinha. Uau! Paz interior, na perspectiva cristã, ela não vem de tudo estar bem, ela vem de uma confiança, e muitas vezes até de um sentimento, de estar sendo guardado, de estar nas mãos que podem conduzir a nossa vida. Eu lembro de uma vez que a gente experimentou muito isso, Susan e eu, e ela vai lembrar dessa noite também. 9 anos atrás, a gente estava esperando a nossa filha. 9 anos e pouquinho atrás, nossa primeira. Vocês sabem, o primeiro filho deixa a gente meio nervoso, não deixa? Primeiro filho, né? Você fica meio nervoso, agora? Como é que vai ser? Ali por 32 semanas a gente descobriu que ela tinha 2 problemas com a gestação. Ela estava sentada, e o segundo problema é que ela queria nascer 2 meses antes. A gestação vai até 40 semanas, ela queria nascer com 32. Então a Suzana ficou de repouso absoluto, deitadinha na cama, e a gente foi aguentando. Mas um dia de madrugada, 2 da manhã, a bolsa rompe. Naquele momento, com 34 semanas, a gente não morava aqui, morava em Palmitos. E a médica já tinha falado, olha, se nascer antes de 37 semanas, a gente tem que ir para Chapecó. Porque lá tem UTI neonatal, aqui não. Então, quando rompeu a bolsa de manhã, 2 da manhã, ligamos para a médica e dissemos, rompeu a bolsa, vamos lá. E a médica foi também. E quando a gente estava indo para o hospital, você imagina a situação? Primeiro filho, vindo antes, estava sentada. A gente ia para um hospital que a gente não conhecia ninguém, ia para um médico que a gente nunca tinha visto, e esse médico ia ajudar a gente a ter o parto da nossa primeira filha, que a gente estava esperando a vida inteira. É uma situação angustiante, convenhamos? Como é que a gente estava? Honestamente, em paz. Por quê? Não sei. Mas eu tinha um sentimento de que tinha alguém conduzindo a coisa. Eu tinha o sentimento de que estava nas mãos de alguém. Eu era o filho no colo que adormeceu, não porque estava tudo bem, mas adormeceu porque tinha alguém cuidando, só isso. Algumas semanas depois, a médica até falou para nós, eu nunca vi pais tão calmos que nem vocês naquela situação. E Deus conduziu. A gente chegou no hospital, ligaram para Chapecó, não tinha UTI. Ligaram para Xanxerê, não tinha UTI. A médica falou, vai ter que ser aqui mesmo, tomara que venha forte. E poucos minutos depois, a Laura veio ao mundo. Susan estava com a dilatação tão alta que se a gente tivesse vindo, ela teria nascido pélvica no meio do caminho. Até as coisas erradas no final dão certo. E veio bem. Mas o que é importante é isso. Se a gente vive com Deus, se a gente vive com Jesus, não é que as coisas vão ficar tudo bem. A gente não pode ter a ilusão de que a gente vai ser mais protegido do que os outros, de que a nossa vida vai dar mais certo do que os outros. Então a gente vai estar sujeito aos mesmos problemas, mas a gente vai ter um sentimento lá no fundo, e às vezes nem vai ser um sentimento, às vezes vai ser uma pura confiança. Tem alguém conduzindo, eu posso descansar, tem alguém que está cuidando agora. E isso vem da onde? Só pode vir de um lugar, de um relacionamento com Deus. Qual é o segredo da paz interior? Paz interior vem de uma pessoa única, Jesus, que nos presenteia um relacionamento com o próprio Deus, pagando o maior preço da história.
Mas sabe o que é interessante? É que essa história não termina com morte. A gente vai cantar agora uma canção que resume um pouco aquilo que a gente falou e dá um ótimo desfecho para tudo isso. Não tivesse amado como Ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado exemplo que Ele deu, se não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Para a cruz, veja o corpo pendurado, olhe para a luz, veja o amor crucificado, mas além da não tivesse amado como Ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado exemplo que Ele deu, se não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Veja o corpo pendurado, olhe para a luz, veja o amor crucificado, mas além da cruz, olhe para a cruz, veja o corpo pendurado, olhe para a luz, veja o amor crucificado, mas além da cruz, ressuscitou, ressuscitou, Não termina com morte, gente, termina com vida. Esse homem que morreu e restaurou nosso relacionamento com Deus era o próprio Deus. Ele não tinha pecado nenhum, e por causa disso, a morte não o segurou. E Ele traz com isso uma viva esperança de que um dia nós estaremos numa nova realidade restaurada por Deus, onde não haverá mais morte, sofrimento, onde nós poderemos estar face a face com Deus, sentindo a mais plena paz. E a boa notícia já começa hoje. Já começa hoje. Um dia de forma plena, mas já começa hoje. E eu queria que você avaliasse nessa noite. Você tem vivido com paz em qualquer situação, ou tem situações que têm tirado a tua paz? Você tem vivido situações que de repente têm te angustiado, te perturbado, te preocupado? Será que não é hora de você repensar um pouco isso? Aliás, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já tinha pensado que paz em qualquer situação vem de um relacionamento? Vem de um relacionamento com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Sendo bem honesto, seu relacionamento com Deus está próximo ou distante? Conectado ou desconectado? Você vive com esse Deus? Você percebe essa paz no seu dia a dia? Avalie. Tome algumas decisões. A primeira decisão que eu gostaria de convidar vocês é: decida começar um relacionamento com Deus a partir de Jesus. Se você não vive com esse Deus a partir de Jesus, você pode viver. Você pode fazer isso. Você pode começar esse relacionamento.
E se você de repente começou esse relacionamento, mas se distanciou, você pode recomeçar esse relacionamento na noite de hoje. Se você está próximo, está conectado, quem sabe você pode decidir aprofundar esse relacionamento. E eu queria conduzir vocês numa oração juntos. Vamos orar, as crianças chegaram no ambiente, são muito bem-vindas. Agora a gente vai fazer uma oração e, aliás, as crianças também podem fazer oração junto. Senhor nosso Deus, que cada um de nós, ó Deus, possa desfrutar dessa viva paz que vem de Ti. Se por acaso nós temos vivido longe de Ti, se a gente vive essa situação que a gente até queria estar mais próximo, mas não consegue tempo, ou de alguma forma sempre acaba fazendo outras coisas, ou de alguma forma a gente quer viver ainda do nosso jeito, mas hoje a gente percebe que não é assim, a gente quer viver contigo, Senhor. Nós queremos, a partir do Teu amor, tomar uma decisão de vida, de fé, dizendo: Deus, eu quero viver ao Teu lado, quero viver no colo desse Pai, eu quero fazer um movimento contrário dos meus primeiros pais. Se eles disseram que não queriam mais viver contigo, porque queriam fazer as coisas do seu próprio jeito, eu quero viver contigo, Senhor, fazendo as coisas do Teu jeito, vivendo conforme a Tua vontade. Senhor, abençoa, nos recebe de volta. Se nós nos distanciamos de Ti, Senhor, que a gente possa se aproximar, que a gente possa recomeçar, que a gente possa, Deus, junto contigo, ter esse relacionamento refeito, que a gente possa aprofundar ele cada vez mais, te perceber cada vez mais próximo, que esse relacionamento alcance as mais diversas áreas da nossa vida e que ele possa aliviar a nossa ansiedade diante das nossas preocupações. Nos traz, Senhor, da Tua paz, que a Tua paz nos guarde. Em Teu nome.